Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Analisando os Fatos. Um programa que leva até você ciência, filosofia e religião na visão espírita. Analisando os Fatos. Uma produção Rádio Rio de Janeiro. Apresentação Eduardo Araújo. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Analisando os Fatos, programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. E o tema de hoje, o pessoal está super curioso, um tema assim instigante, ao mesmo tempo que amedronta a muitos. Matéria do jornal O Dia, portal O Dia na internet. O título é o seguinte: Sobrenatural? Será que é sobrenatural? Simone, que é a sertaneja Simone, conta que um espírito entrou no baixista da banda dela. Um músico lá da banda da Simone, segundo ela, foi tomado por um espírito. Será que isso é possível? Para responder essas perguntas fáceis, tranquilas, ele que está sem dormir há quase uma semana, que ele é igual Maria de Fátima Miranda, ele fica estudando durante a madrugada. Seja bem-vindo, meu querido amigo, irmão, Rafael Siqueira. Muito bom dia, meus caros amigos, minhas caras amigas, aqueles que me ouvem pelo famoso radinho a pilha, aqueles que me ouvem pelas vias das redes sociais. Vocês não sabem a alegria de estar nesta tarde aqui com cada um de vocês, de encontrar o meu amigo, meu irmão Eduardo Araújo e de tentar responder a essa pergunta. Como Eduardo já bem frisou, eu tô há uma semana sem dormir, revendo os livros. A Gênese, o Livro dos Médiuns, a Revista Espírita e outras publicações, porque o nosso compromisso aqui é com Jesus e Kardec, Eduardo. Mas antes dele responder, eu vou ler a matéria. Então vocês fiquem atentos aí para a gente tentar entender o que aconteceu aí com esse músico, com esse baixista que faz parte da banda aí, do grupo da Simone, da sertaneja Simone. Ela disse que o músico foi possuído e começou a se debater no chão. Parece até aquelas cenas bíblicas, né? Que os espíritos tomavam as pessoas e Jesus ia ali intervir. A matéria aqui do Portal Dia diz o seguinte: a cantora Simone, da dupla de Simaria, contou de uma experiência sobrenatural que passou ao lado da irmã. A sertaneja relembrou em seu canal no YouTube uma vez em que elas pegaram um avião de Frank Aguiar no início da carreira e o baixista que estava junto acabou sendo possuído por um espírito. De acordo com Simone, o avião ainda demoraria umas 2h30 para pousar. Ela disse que tudo estava tranquilo na aeronave, até quando um espírito ruim no ar entrou no baixista. O pior é que o músico ainda estava sentado ao lado de Simaria, a irmã dela. Aí tu imagina como é que não foi. Imagina, ela diz, imagina você estar sentada, tranquila, e daqui a pouco o cara vai e se manifesta. Pensa em um medo. O cara começou a se torcer todo, aquela coisa feia. O outro moço começou a rezar no homem e daqui a pouco o espírito saiu. Quando o homem voltou ao normal, ele ficou falando que era muito feio e que ele tinha visto. Resumindo, a boa notícia é que ele não incorporou de novo, detalhou a cantora. Rapaz, o negócio foi feio, hein? Aí a gente pergunta aqui ao Rafael Siqueira, afinal, Rafael Siqueira, pode isso? Um espírito pode tomar o corpo de uma pessoa? Bom, eu não poderia responder essa pergunta sem falar de um fenômeno chamado obsessão. Quando a gente lê as páginas lá do livro A Gênese, no seu capítulo 14, e igualmente de O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 28, que fala das preces, no item 81,
Kardec define a obsessão como a ação persistente que um espírito mau logra exercer sobre o indivíduo, causando-lhe desde simples transtornos até a mais completa perturbação das faculdades físicas e mentais. Então, quando ouvimos falar de espíritos que tomam corpos, espíritos que influenciam pessoas, nós estamos, em verdade, falando do fenômeno da obsessão. E sendo essa ação persistente de um espírito influenciando o outro, Kardec houve por bem dividir esse fenômeno em 3 possibilidades. A primeira possibilidade seria a obsessão simples. Uma segunda possibilidade seria a fascinação. Uma terceira possibilidade seria a subjugação. Ele trabalhou inicialmente no capítulo 23 do Livro dos Médiuns com essas 3 possibilidades. Mas em 1863, na Revista Espírita, na edição de dezembro, ele resolveu acolher uma outra possibilidade de obsessão, ou uma outra possibilidade, ou um desdobramento da subjugação, quando ele, mudando de opinião, e essas são as palavras dele na Revista Espírita, que eu peço até para ler um pedacinho. Ele diz mais ou menos assim: dissemos que não havia possessos no sentido vulgar do vocábulo, mas subjugados. Mudamos de opinião sobre essa afirmativa absoluta, porque agora nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão, isto é, substituição, posto que parcial, de um espírito encarnado por um espírito errante. A partir de 1863, então, posteriormente à edição do Livro dos Médiuns, que é de 1861, Kardec passou a admitir a possessão. E o que é a possessão? Seria a possessão aquela possibilidade de um espírito tomar parcialmente e sem desalojar o espírito que é o detentor do corpo, aquele corpo agindo como se seu fosse. E eu quero, mais uma vez, por fidelidade doutrinária, utilizar-me das palavras de Kardec para que nós possamos entender o que seria essa obsessão e essa possessão. E agora me valho da citação de Gênesis capítulo 14, quando Kardec nos diz assim: na possessão, em vez de agir exteriormente, o espírito atuante se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Toma-lhe o corpo para domicílio, sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono, pois que isso só se pode dar pela morte. A possessão, conseguintemente, é sempre temporária e intermitente, porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado, pela razão de que a união molecular do perispírito e do corpo só se pode operar no momento da concepção. Ou seja, meu amigo Eduardo Araújo, Kardec, a partir de 1863, passou a admitir a possessão como um fenômeno obsessivo. Mas nós temos que entender o seguinte: é um fenômeno onde um espírito toma parcialmente o corpo, sem desalojar o espírito detentor daquele corpo. E agindo naquele corpo, ele pode jogá-lo ao chão, falar com uma outra voz, tomar determinadas atitudes, mas o que a gente deve guardar é que esse é um fenômeno transitório. Então vemos aí pela resposta do Rafael, né, para quem estava com medo e preocupado, é bom ficar atento, porque realmente existe sim, a gente sabe que a obsessão é uma realidade, mas o tipo mais característico de obsessão é a obsessão simples. No entanto, a gente também não pode considerar pelo nome obsessão simples que ela não seja tão quão perigosa, porque uma obsessão simples pode gerar futuramente um processo de subjugação, seja de ordem mental, seja uma subjugação física, até uma possessão mais completa, conforme coloca Kardec. E aí, Rafael, a questão da obsessão simples, a gente deve ficar atento. Muitas vezes, aquele pensamento que nos vem, aquela tentação, que a gente acha que são os nossos próprios pensamentos, na verdade já é um início de uma perseguição espiritual, que se nós não conseguirmos neutralizar essa interferência, se a gente permitir que isso vá se aprofundando, o processo obsessivo pode se tornar mais grave. Não sabemos aqui do caso desse baixista, o que aconteceu, não podemos nem dizer que foi realmente uma questão espiritual, aparentemente sim, mas não temos como analisar esse caso específico, mas já chamando a atenção que a obsessão simples é algo tão perigoso quanto.
Exatamente. Eu quero retomar com vocês agora o conceito de obsessão que Kardec nos traz no capítulo 14 de A Gênese e igualmente no capítulo 28, item 81 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Porque Kardec nos fala que a obsessão é a ação persistente, ou seja, não é um fenômeno unitário, não é um fenômeno de um único ato, é algo que persiste. Falando bem no popular, é algo que vai se repetindo, é quando nós começamos a agasalhar uma ideia, agasalhar uma proposta. É quando nós não conseguimos resistir e vamos nos entregando. Ou seja, nós temos que observar aquela ideia, aquela monoideia que nos visita, aquele pendor à tristeza, aquele pendor a uma ideia que vai se repetindo, que podemos estar tendo início de um processo obsessivo. E Kardec continua no seu conceito dizendo que um espírito mau exerce sobre o indivíduo, ou seja, espírito bom não causa obsessão. Ou seja, se eu estou tendo alguma consequência negativa, algo que está me fazendo mal, espírito bom só nos influi, só nos predispõe a coisas boas. E essa influenciação persistente pode causar desde simples transtornos, às vezes imperceptíveis. E eu me recordo de um companheiro espírita perguntando a Chico Xavier: Chico, há alguém que não seja obsidiado? E Chico, daquele jeito mineiro, daquele jeito matreiro, respondeu: quem disser que nunca foi obsidiado, bom, esse é o maior obsidiado de todos, porque nós sabemos, conforme as citações de Paulo, na sua carta aos Romanos, aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, que todos nós estamos rodeados por uma multidão de testemunhas. E nós interagimos com essas testemunhas durante todo o tempo. A nossa mente é tal qual a Rádio Rio de Janeiro, porque a gente projeta ondas e nós recebemos ondas. E de acordo com o teor dos nossos pensamentos, nós podemos ser influenciados. Ou seja, nós estamos a todo instante rodeados pelos espíritos e, de acordo com o nosso modo de pensar, eles vão nos guiando, eles vão interagindo conosco. Mas também essa obsessão pode nos causar fenômenos complexos, paralisando-nos o nosso corpo físico, causando-nos transtornos mentais, e diz Bezerra de Menezes, o próprio Kardec, que há muitas pessoas dentro dos hospitais psiquiátricos que são casos graves de obsessão. Então nós temos que ficar atento desde o caso simples, porque quando Kardec começa a falar da obsessão, ele traz que o primeiro caso, o primeiro tipo, seria a obsessão simples. E Raul Teixeira, eu sou da Sociedade Espírita Fraternidade. Aprendi com ele, meu amigo Eduardo, que a obsessão simples não é uma simples obsessão. Porque quando um passarinho... Muito bom. Quando um passarinho vai fazer um ninho, ele primeiro coloca um graveto. Depois ele coloca um outro graveto, até fazer um ninho. Eu estou me utilizando dessa metáfora para nós entendermos que o primeiro pensamento que me é insinuado, aquele pensamento de raiva, de tristeza, de rancor, de ressentimento, é quando eu devo rebater. Porque depois vem o segundo, depois vem o terceiro, até essa obsessão simples se insinuar por completo e eu já caí num processo obsessivo. E dessa obsessão simples, que tem consequências gravosas, porque hoje a gente ouve falar em comodismo. As pessoas ficam dentro de suas casas, prostradas, com vazios existenciais. Nós sabemos que muitas dessas causas têm origem fisiológica, mas grande parte delas decorrem de influenciações espirituais. Quando, na maioria das vezes, nós temos as duas origens, a origem física e a origem espiritual. Nós ouvimos falar de pessoas com desencantos pela vida, desencantos por si próprias e até mesmo os facciosismos, que Emmanuel nos coloca na questão 36 do livro Vinha de Luz, que as pessoas hoje se dividindo em grupos e brigando por qualquer coisa, porque os espíritos não nos querem juntos. Os espíritos estimulam as brigas, os ressentimentos, as revoltas. Então, muito que nós vemos no mundo hoje, essas divisões em esquerda, em direita, em supremacistas brancos que brigam com os negros, em questões da nossa sociedade, muitas vezes são estimulados pelos espíritos. Isso é interesse das trevas. Isso é interesse das trevas. Na própria casa espírita, eu vou lá e coloco no Eduardo uma ideia instigando-lhe. Rafael é metido, né, Eduardo? Você não acha isso, não?
Rafael não poderia ser chamado para esse programa na Rádio Rio de Janeiro, não, que ele vai tomar o seu lugar. E o Eduardo, é mesmo, hein? Vou perder o meu espaço aqui. Então vejam como as trevas vão trabalhando e a gente vai caindo nas rédeas da obsessão. Se a gente não cuida quando é uma obsessão simples, isso pode se transformar numa fascinação. E eu gosto sempre de trabalhar com palavras, sabe, Eduardo? Porque as pessoas vão guardando. Se na obsessão simples, uma palavra para entendimento seria a palavra influência, porque se consubstancia numa influência de uma vontade, apelo, uma vontade dominante, numa vontade que é a nossa, sem forças para resistir, na fascinação os espíritos trabalham com o nosso discernimento, porque a gente perde a capacidade de discernir o joio do trigo, o que é bom do que é ruim. E nós vemos médiuns fascinados na casa espírita que todas as mensagens que eles dão são do Bezerra de Menezes, são da Sheila, porque os espíritos vão fascinando naquela que é a sua ideia central, vaidade. Nós vemos pessoas nas ruas com as ideias mais toscas possíveis, são fascinadas pelos maus espíritos. Nós vemos hoje uma propagação de fake news, pessoas que acreditam nos temas mais absurdos possíveis, são fascinações. Porque o espírito, agindo no discernimento da pessoa, faz essa pessoa acreditar que ele é o tal, que ele é mais importante, que ele é o detentor da sabedoria, até chegarmos num terceiro estágio das obsessões, que é aquele que Kardec chamou de subjugação. Subjugação quer dizer estar sob o jugo. Essa subjugação, ela poderia ser uma subjugação física, uma subjugação moral. Se na obsessão simples nós falamos em influência, se na fascinação nós falamos em toldar o discernimento, na subjugação nós falamos na vontade. Porque o que é o obsidiado, ele acaba perdendo a sua vontade. Não consegue resistir. E se é uma subjugação física, nós vemos pessoas que andam pelas ruas emitindo sons guturais, andando curvados, ou pessoas em subjugação moral, fazendo esgares, falando coisas as mais esdrúxulas possíveis, até chegarmos num quarto tipo, ou numa outra subespécie de subjugação, que Kardec começa a tratar em 1863, que seria a possessão. Quando ele nos fala que deixa de ser apenas uma imantação fluídica, como é na obsessão simples, na fascinação e na subjugação. Quando o espírito consegue temporariamente apossar-se do corpo do obsidiado e agir por suas mãos, e andar com as suas pernas, e falar com a sua boca, e agir como se ele fosse. Então, em breves considerações, seriam essas as divisões. Mas o mais importante é que, ao primeiro sinal de uma influenciação, nós comecemos a adotar as atitudes para vencer esse flagelo. Porque se hoje falamos em pandemia do coronavírus, o espírito Manuel Filomeno de Miranda nos fala de uma pandemia obsessiva, porque esses espíritos trevosos e outros espíritos que vibram no mesmo diapasão que o nosso estão nos influenciando, estão nos apertando e encontram espaço na nossa matéria mental. Porque... E aí, ó, já tem gente aqui, porque esse tema é complexo, porque dentro do movimento espírita, e de uma forma correta até, toma-se cuidado com alguns termos. Os espíritos falam que as palavras, elas podem ser ditas desde que sejam compreendidas, que eles pouco se importam com as palavras. Eles falam isso para Allan Kardec em vários momentos de O Livro dos Espíritos. O Leonardo Figueiredo Cerqueira, grande abraço Leonardo, ele colocou assim: nós espíritas já sabemos que os espíritos não entram em nós, mas sim se conectam conosco através da sintonia e mediunidade. Só que tá certo, mas é mais complexo, né? A questão é essa. A gente leu e vai reler, né, as palavras de Allan Kardec, porque aqui não pode ser a nossa palavra, tem que ser aquilo que a doutrina nos traz. E Kardec fala, Leonardo, já lido aqui pelo Rafael, na Revista Espírita de dezembro de 1863. Eu vou ler de novo esse trechinho. E Kardec diz o seguinte: temos dito que não havia possessos. Então ele próprio dizia que não havia possessos. Está no Livro dos Espíritos, questão 473, por exemplo. No sentido vulgar do vocábulo, mas somente subjugados.
Voltamos a esta asserção, diz Kardec, voltamos a esta asserção absoluta, porque agora nos é demonstrado que pode haver a verdadeira possessão, isto é, a substituição, posto que parcial, de um espírito errante a um encarnado. Eu tenho uma companheira que está aqui acompanhando o programa pelo Facebook. Eu não vou dizer o nome dela, ela vai saber exatamente o que eu estou falando dela, porque ela tem um filho, o Rafael, e ela passa por uma dura provação há muitos anos. Esse filho, depois de algum tempo, ele foi diagnosticado com um quadro de esquizofrenia. E eu, juntamente com a Miranda, visitando a ela e o esposo na época, o esposo já é desencarnado, nós vimos claramente que, evidente que para a ciência humana é um quadro de esquizofrenia. Ponto. Uma esquizofrenia muito grave. Mas nós, conversando, observando a situação, o filho dela sofre de uma verdadeira possessão. E não somente de um espírito, são vários. Num processo de vingança muito duro, né, que nos lembra até o livro Dramas da Obsessão, acho que é de Divaldo Franco. Divaldo Franco, né? Manuel... Dramas da Obsessão. Não, Dramas da Obsessão, Dona Ivone Pereira, isso, Ivone Pereira. Adolfo Bezerra de Menezes. Isso. E lá conta a história de uma perseguição, uma família de judeus, né? Me recordou muito aquele livro. E a nossa companheira que está nos acompanhando, ela deve lembrar que o filho dela pouco conhecia a mim e Miranda, e muitas vezes os espíritos que tomam ele falavam tanto de mim quanto da Miranda, né? Nos agredindo, nos xingando, de uma forma que, se o rapaz tem uma alienação mental extremamente severa, ele não teria condições para isso. Ela própria percebe que às vezes ela está conversando com o filho, mas muitas vezes ela é agredida por esse filho, que fica, claro, contido dentro de um quarto específico, especial, feito para isso. Um verdadeiro prisioneiro dentro da sua própria casa. Você imagina para uma mãe, né? O que ela está aqui me acompanhando, ela deve estar sentindo o que eu estou falando, porque só ela sabe o que ela passa. Você vê o seu próprio filho dentro da sua casa como um prisioneiro para a sua proteção e a dele também. E muitas vezes esses espíritos que tomam o filho dela a agridem com palavras duríssimas, impublicáveis, com ameaças terríveis e claramente, sem nenhuma sombra de dúvida, porque eu vi com meus próprios olhos, a Miranda viu também, esses espíritos demonstram uma total independência e um controle muito forte sobre o corpo do filho desta companheira. Aí muita gente está se perguntando, meu Deus, mas e Jesus não faz nada, os bons espíritos? Gente, existem casos de obsessão, e o Rafael vai falar sobre isso, que são muito mais complexos do que nós podemos imaginar, porque o vínculo entre o encarnado e os desencarnados é tão forte e vem de tão longe que não é uma questão simplesmente dos espíritos bons chegarem ali e resolverem. Por mais dramática que seja a situação, a gente sempre fala com esta companheira, seu filho hoje está melhor do que já esteve, porque está sob os seus cuidados, sobre o seu amor. Quando, na verdade, se ele não estivesse nessa situação, ele poderia estar no plano espiritual em situação de grande sofrimento, ou mesmo, se ele estivesse pelas ruas, poderia estar matando, roubando, estuprando. É duro, é extremamente duro. Eu olho para esse rapaz, e penso no meu filho, que podia ser meu filho, mas é uma realidade que partimos da questão do Leonardo, que realmente, por mais que exista essa questão, os espíritos podem ou não podem tomar um corpo, a gente vê na prática como Kardec acabou reconhecendo isso, a partir da Revista Espírita de 1863, que sim, é possível. Bom, vamos lá. Leonardo, muito obrigado pela sua pergunta, pela sua participação. E eu quero dizer para você o seguinte, eu me tornei espírita em 1998, quando eu tinha 18 anos de idade. E desde então eu venho estudando o espiritismo, estudando as obras básicas, estudando as obras que são auxiliares, porque se tem uma coisa que eu faço é ter responsabilidade com o estudo espírita, até porque quando as pessoas me chamam para fazer palestras, eu quero passar
fidelidade doutrinária, quero projetar imagens que sejam a expressão de Jesus pela ótica da veneranda doutrina espírita. E durante muito tempo eu trabalhei com esses 3 conceitos de obsessão, que é da obsessão simples, que é da fascinação e que é da subjugação, conforme o Livro dos Médiuns, tá? Ocorre o seguinte, quanto mais a gente vai estudando, vai refletindo e vai se apercebendo da obra de Kardec, que não são apenas os 5 livros básicos, mas são todos os recursos, todo o material que ele escreveu, inclusive as 12 edições da Revista Espírita, a gente vai percebendo que ele foi complementando e ampliando as suas considerações. Então, eu venho chegando à conclusão de que eu estudo mais para saber cada vez menos. Quando a gente vai aqui no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, item 241, de fato Kardec diz exatamente o que você colocou, que na verdade dava-se outrora o nome de possessão ao império exercido por espíritos maus, quando a influência deles ia até a aberração das faculdades. A possessão seria para nós sinônimo da subjugação. E ele trabalhava como sinônimo da subjugação por entender que não havia espíritos devotados para sempre ao mal e por entender que 2 espíritos não podiam ocupar o mesmo lugar do espaço. Mas eu convido a todos que me ouvem a uma reflexão. Quando saiu o Livro dos Médiuns? 1861. Quando Kardec desencarnou? 31 de março de 1869. Ou seja, ele continuou seus estudos. Ele continuou recebendo material, recebendo comunicações, escrevendo a Revista Espírita. Quando chegou em 1863, ou seja, 2 anos depois, ele vem a público e demonstra a sua humildade dizendo: mudei de opinião, porque hoje, estudando casos que me vêm do mundo inteiro, eu passo a distinguir que em determinados momentos, nada obstante 2 espíritos não possam ocupar o mesmo lugar no espaço, eu tenho observado que há espíritos que se apossam temporariamente do corpo do encarnado. E como se dá isso? O detentor do corpo, ele se afasta temporariamente, o espírito toma-lhe as faculdades transitoriamente e passa a agir como se o corpo fosse seu. Isso não é meu, isso está aqui na Revista Espírita de 1863, eu até digo o mês e digo o título do tema. Um caso de possessão, senhorita Júlia. E para corroborar o que eu estou dizendo, da forma como Kardec trabalhou aqui na Revista Espírita, ele veio a confirmar no livro A Gênese, quando no capítulo 14 ele já traz assentado o conceito de possessão, nos falando que, e eu quero ler mais uma vez, na possessão, em vez de agir exteriormente, porque nos 3 casos trabalhados no Livro dos Médiuns, há um exercício fluídico exterior, ou seja, há um constrangimento fluídico, uma vontade dominante que se torna superior a uma vontade do obsedado ou obsidiado que não consegue resistir. Na possessão, palavras de Kardec no livro A Gênese. Em vez de agir exteriormente, o espírito se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Toma-lhe o corpo para domicílio sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono, pois que isso só se pode dar pela morte. Ou seja, nós estamos trazendo algo que não é meu, que não é do Eduardo, que não é da Rádio Rio de Janeiro. Nós estamos ampliando as considerações com fidelidade a Kardec e ao cristianismo que hoje retorna para cada um de nós pela proposta da veneranda doutrina espírita. Mas o que eu tenho para dizer para você e para os demais companheiros da Rádio Rio de Janeiro, que às vezes nós nos perdemos em terminologias. O mais importante é a gente saber que os espíritos influem, nos influenciam. Está lá na questão 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam as nossas vidas? E a resposta se dá: muito mais do que imaginais. Influenciam a tal ponto que são eles que vos dirigem. Ou seja, eles nos dirigem toldando o nosso livre-arbítrio? Não. Porque senão estaria derrogado o nosso livre-arbítrio constante da questão 843. Mas, na verdade, de acordo com o nosso material mental, de acordo com as nossas projeções, aquilo que eu gosto, aquilo que são os meus pensamentos, os meus vícios, eles vão nos influenciando, eles vão nos impulsionando. Ou seja, estou dizendo tudo isso para a gente buscar em Paulo que se a letra mata,
o espírito vivifica. O que a gente tem que guardar é o seguinte: Kardec nos falou da possessão, ela é possível, mas o que nós temos que guardar é que os espíritos nos influenciam. Se nós vamos chamar de subjugação, de possessão, chamar a possessão de uma subjugação física, esse não é o mais importante. Nem é mais importante saber se no caso da Simone, da reportagem do dia, era uma subjugação, era uma obsessão simples ou era um caso de possessão. O que é importante a gente saber é que ela existe e que nós precisamos nos precatar. E como a gente previne a obsessão? Primeiro passo: Livro dos Médiuns, capítulo 23, item 252. Só existe a obsessão porque existem em nós arestas morais. Existem vícios. Nenhum espírito me torna vaidoso. Se existe a vaidade em mim, ele influencia essa vaidade. Nenhum espírito me torna impaciente. Se eu sou impaciente, ele impulsiona essa impaciência. Nenhum espírito me dá vontade de beber. Se eu já quero beber, isso está lá na obra de André Luiz, no último livro, E a Vida Continua. Ele vem fluidicamente, coça minha garganta. Tá quente hoje, né? Vamos tomar uma geladinha? Então nós precisamos entender que o fenômeno da obsessão existe, que é uma pandemia, que nós não podemos responsabilizar a eles, que os responsáveis somos nós. E ter um olhar de doçura com esse caso que você nos contou. Se é obsessão simples, se é subjugação, se é possessão, aí a letra mata, o espírito vivifica. É olhar e saber, os espíritos estão interagindo. E nós, enquanto espíritas, enquanto cristãos, nós temos que agir com o evangelho de Jesus. E o que Jesus, quando libertou aquele menino epilético, nos disse? Esse caso aqui é de oração e de jejum. Orar por esse menino e propiciar que na casa onde ele esteja se faça o jejum. Que o jejum não é de deixar de comer doce, deixar de comer carne, é o jejum moral. Passar a fazer o evangelho de Jesus, passar a elevar o teor dos nossos pensamentos, para que nós possamos seguir em frente, seguir em paz. Essa obsessão, esse caso que eu falei, é uma obsessão muito grave, mas o amor desta mãe, dessa companheira, que eu tenho profunda admiração, eu sempre digo que a gente está aqui na rádio, estamos no microfone, e algumas pessoas nos olham como se fôssemos seres diferenciados. Exatamente. Mas não somos. E eu digo que esta companheira, essa amiga, não vou falar o nome dela aqui, não há necessidade, ela sabe que é dela que eu estou falando. Para mim é uma mulher grandiosa, de uma fé poderosa, por mais que de vez em quando ela fala, mas Eduardo, às vezes eu caio. Claro, vivendo uma dor como essa, diariamente, diuturnamente, vendo o filho nessa situação e passando por situações terríveis junto a esse filho, ela mantém o amor. Muitas vezes ela entra dentro do local, mesmo ameaçada pelos espíritos, dizendo que vão matá-la. Ela faz a prece dela e ela entra e ele fica ali quieto. Você sente claramente o impulso dos espíritos em quererem fazer algo, mas são impedidos pela força do próprio amor dela, como mãe. E claro, ela está cercada pela espiritualidade que a ampara diante de uma prova tão dura. Eu me recordo de uma situação que eu passei, eu conversava com ela, eram 7h30 da noite, eu ia entrar no grupo da desobsessão às 8 horas. Ela me ligou, ele estava lá, eu consigo escutar os gritos dele pelo telefone, ela estava chorando, não sei se ela vai se recordar, foram tantos dias assim. E aí eu virei para ela e falei, Eduardo, poxa, quanto mais a gente tenta, quanto mais a gente busca, ele está piorando ainda mais. E eu dizia para ela, olha, eles estão incomodados porque nós estamos fazendo o que precisa ser feito. E eles sentem que perdem o controle da situação. E eu disse para ela assim, não se deixe intimidar. Foi a frase que eu falei para ela. E subi, fui para a reunião. Chegando na reunião, ninguém sabia do que estava acontecendo. O primeiro espírito que se manifestou, eu fui chamado a conversar com esse espírito. Aí o médium, que é um médium que tem um transe muito profundo, ele olhou para mim e falou assim, você vai continuar nos desafiando? E aí eu entendi claramente que se referia à minha conversa com esta companheira, meia hora antes. Conversei com ele, expliquei que não havia nenhum tipo de desafio, que havia uma proposta de ajudar não só esse rapaz, como a eles também, tal. E aí ele diz o seguinte para mim, você vai ver do que nós somos capazes de fazer, e fez uma série de ameaças.
Quando a reunião terminou, a Miranda vai lembrar disso também, quando a reunião terminou, meu telefone estava cheio de ligações. Tanto da minha mãe, que deve estar assistindo, vai lembrar disso também, e da minha esposa. Eu tinha deixado meu filho, acho que 7 horas da noite, ou um pouco antes, na casa da minha mãe. Ele estava ótimo. Fui para o centro, aí houve a ligação, houve a conversa lá com o espírito, e quando eu liguei para minha mãe para saber o que estava acontecendo, ela disse que meu filho, do nada, começou a desmaiar, né? Fazia ânsia de vômito e desmaiar, sem nenhum sentido. Prontamente peguei minha esposa, fui lá, busquei meu filho e fomos para o hospital. Mas eu já sabia o que estava acontecendo, porque veio uma intuição clara. Quando eu soube do que estava acontecendo, veio assim na minha mente: calma, não é nada grave, vai passar. Mas, claro, vamos levar para o hospital. Levei para o hospital, o médico examinou, isso tem alguns anos, e aí o médico falou, não sei o que é. E como ele fazia ânsia de vômito sem ter o que vomitar, a gente chegou à conclusão de que daria uma injeção para interromper essa ânsia de vômito e aguardar, porque se fosse o caso teria que interná-lo para investigar o desmaio. Ele não chegava a desmaiar totalmente, mas ficava muito molinho. Eu estava assim tenso, mas ao mesmo tempo tranquilo pela intuição espiritual. Passou 40 minutos, ele no nosso colo, ele abriu os olhos, como se nada tivesse acontecido, começou a correr pelo hospital. Quando o médico chegou, olhou, eu olhei para o médico e falei, ninguém sabia explicar por que ele estava daquela forma, e depois, 40 minutos, ele estava ótimo, tranquilo, alegre e saltitante. Não há como duvidar. Não, né? Não há como duvidar. A prova é clara. Agora, é muito fácil eu falar para uma mãe, não se deixe intimidar. Na semana seguinte, quando eu cheguei na reunião, o mesmo espírito se apresentou de novo. Primeira frase dele para mim, vai continuar? E aí, Rafael Siqueira? Aí muita gente chegou para mim e falou assim, não, larga essas coisas, sai desse negócio. Não, porque o filho da minha companheira que está lá, agora, podia ser o meu filho. Eu ia abandonar o meu filho? Não dá, né? Não, não dá. Bom, são casos como esse que nos dão a certeza de que nós devemos prosseguir. Porque hoje no mundo há muitas pessoas padecendo das mais variadas tragédias. Tragédias físicas, tragédias espirituais. E quando nós começamos a estudar o Espiritismo, quando nós começamos a nos embrenhar por essa doutrina de amor e luz, a gente vai entendendo por que ela é o consolador prometido por Jesus. Porque ela adentra nessas explicações espirituais dos casos que nos acometem nos dias de hoje, e muitas vezes as ciências psicológicas, as ciências psiquiátricas, que são importantíssimas, eu faço aqui essa justificativa, não conseguem resolver de uma forma completa. Então o Espiritismo hoje nos dá a chave para entender o fenômeno da obsessão, o fenômeno da imortalidade. Porque vejam, nós sabemos que as obsessões elas se dão porque existe antipatias espirituais, seja porque alguém quer se vingar de nós, seja porque existe uma similitude intensa de pensamentos, uma congruência entre o espírito encarnado e o espírito desencarnado. As causas são as mais variadas, mas a resolução do problema demanda Jesus, demanda o seu evangelho, demanda que nós possamos atuar e ressignificar os nossos passos para sermos pessoas melhores, para agirmos no bem, para angariar os valores nobres na nossa existência. Então, no mundo hoje, campeiam os problemas da obsessão, demandando que cada um de nós possamos nos melhorar e, ao atender esses casos, ao atender essas situações, possamos levar a água lustral do Evangelho de Jesus, dando as doses do Espiritismo como solução para esses problemas. Algumas pessoas estão questionando aqui, mas você não tem medo pelo seu filho? O espírito, quando me ameaçou, né, ele falou, vai continuar, e ele foi muito claro do que ele estava falando em relação ao que tinha ocorrido com meu filho. O que eu disse para ele é o seguinte, falei assim, meu irmão, se o meu filho tiver que passar por uma prova semelhante, ou qualquer tipo de prova, ele vai passar pela sua necessidade. Ninguém tem que ter medo de fazer o bem por causa da represália. Ninguém sofre, ninguém passa por nenhuma dificuldade aqui na Terra que não seja com a permissão de Jesus.
Então, se o meu filho tiver que ter algum problema, tiver que passar por alguma dificuldade, não vai ser pelo meu trabalho, vai ser pela necessidade dele, a minha necessidade de aprendizado e da mãe. Porque se fosse pensar assim, ninguém ia querer ajudar ninguém, já que a gente se sentiria ameaçado pelos espíritos e realmente as represálias acontecem. E aí pergunta-se, por que então que o seu filho passou por isso? Foi um aviso para mim. Exato. Falar é muito fácil. Quando eu cheguei para ela às 7h30 da noite e falei assim, não se deixe intimidar por esses espíritos, isso é muito fácil falar. E eu? Será que eu ia me deixar intimidar? Minha perna tremeu. Quando é o nosso filho, quando eu cheguei na casa da minha mãe e vi o meu filho daquela forma, foi difícil. Não foi fácil não, mas eu me senti amparado a todo momento. Mas eu entendi a profundidade do que eu falei para aquela mãe. Não se deixe intimidar. Eduardo, meu amigo, você vai falando e eu vou me lembrando das coisas, vou me lembrando das histórias e quero compartilhar alguma delas. Só um momento aqui, a gente vai até que horas aí, ô Clever? Tem 3 minutos, então, para... Calma aí. 53, então tá bom. Então, quer deixar a história para depois? Podemos, eu quero só fazer uma breve consideração. Bota água na boca, né? Bota aquela assim, fala, mas não fala, que eles vão eles vão ficar curiosos. Vamos colocar só a cereja. Para depois do intervalo eles virem saber que história é essa que você vai contar. Meus amigos, não temamos os espíritos. Meu amigo Eduardo, você é um homem forte, um homem que trabalha para Jesus. Não temamos os espíritos. Você sabe por quê, Eduardo? Porque a gente pensa nos obsessores, pensa nos espíritos ruins, mas esquece dos benfeitores. Exatamente. Esquece do nosso anjo de guarda, esquece da falange de familiares nossos que já nos precederam, esquece dos espíritos de luz. E uma das histórias é bem rápida, porque um dia uma pessoa chegou até Divaldo Franco e disse assim, olha, diz um médium que eu tenho 7 obsessores, e eu tô com medo. Será que eu vou morrer? Será que eu vou ficar doente? E Divaldo Franco perguntou, mas como é que o médium fez? Ele pediu para você virar de trás, tomou de um celular e fez uma selfie e saiu contando os obsessores? Porque esse médium não viu nenhum benfeitor, não viu seu anjo de guarda, porque se tinha 7, eu garanto para você, devia ter uns 20 benfeitores. Tinha o seu anjo de guarda, tinha os seus familiares, então não temamos os obsessores. O que a gente deve temer, o que a gente deve se precatar são os nossos vícios, porque o dia que não tivermos vícios mais, não teremos mais obsessores. O intervalo, se Deus quiser, vai passar rapidinho, às 13 horas estamos de volta, não é isso, Clever? Então, já voltamos. Estamos apresentando Analisando os Fatos.